são criadas e extintas por lei. Gente, se eu obrigatoriamente crio por lei, que você já viu que está lá no artigo 37, inciso 19, e eu tenho que extingui-la por lei, ou seja, ó, vou botar aqui, ó, princípio da simetria das formas. Ou seja, se eu crio por lei, obrigatoriamente, eu vou extingui-la por lei, entendeu? São dotadas de autonomia gerencial, administrativa e financeira, ou seja, ela vai ter essa autonomia gerencial, administrativa e financeira. É só tu lembrar assim, ó, não pode cometer uma gafe, ok? Autonomia gerencial, administrativa e financeira, tá bom? Como assim, Geraldo? A partir do momento que ela vai estar lá com o seu pessoal, com a sua administração, não há de se falar do executivo ficar se metendo nas atribuições daquela autarquia. Por quê? Porque não existe hierarquia com relação à administração direta. Existe tão somente uma vinculação, a título de controle, tá? O pessoal é estatutário, regime jurídico único. Assim, a gente sabe que com a emenda constitucional 19 de 98, teve uma reviravolta lá no artigo 39, e que assim, a gente não vai se aprofundar dentro disso, porque eles não vão ficar especulando isso, que já passou o tempo dessa especulação, tá bom? Mas assim, de uma maneira bem direta, em 1998 teve uma emenda constitucional que alterou o artigo 39, que deixou de exigir o regime jurídico único. E aí passou a poder contratar do jeito que gostaria de contratar, seja no regime estatutário, no regime seletista. Depois, em 2007, teve uma suspensão dessa modificação, justamente porque, enfim, por violar uma série de institutos, inclusive a própria Constituição Federal. Entende? Então, voltou à redação anterior. Isso é só para você entender, porque se você pegar uma doutrina ou ver alguém comentando algo do tipo, numa prova de ABCDE, numa prova de múltipla escolha, certo ou errado, eles não vão perguntar esse tipo de coisa para você, entendeu? A não ser que seja uma questão discursiva, e aí ele pode trazer à tona esse tipo de debate, mas, em princípio, você fica atento só que pessoal estatutário, regime jurídico único, ou seja, regido por um estatuto. Em âmbito federal, a gente sabe que é a Lei 8.112, tá? Em âmbito federal. Tá? Mas a gente pode ter no âmbito dos estados outros decretos? Pode, cada estado, outras legislações? Sim. Cada estado vai ter a sua legislação que vai reger os seus servidores públicos, tá bom? Vamos embora. Exerce atividade típica de Estado, já coloquei lá em cima para você, ou seja, é a atividade que a gente enxerga de fato, quem vem a exercer ela é a própria administração pública. É por isso que, por exercer atividade típica de Estado, que os próprios doutrinadores dizem que ela é uma extensão do braço estatal, entendeu? Que ela é o chamado longa manus do Estado, entendeu? Longa manus do Estado. É uma extensão do braço estatal. É o longa manus, ok? E imunidade tributária. O nome desse instituto é o tal da imunidade tributária recíproca, tá bom? Que não há de se falar em tributação das autarquias. Eu aprofundo isso mais à frente em alguns slides com vocês, tá bom? Mas isso é só para você entender que ela vai gozar desse benefício, tá? Os seus bens, eles são tidos como bens públicos, ou seja, eles não podem ser alienados, eles não podem ser penhorados, não podem ser usucapidos, porque todas as prerrogativas que diz respeito aos bens da administração pública, eu coloco nos bens das autarquias, tá? Se você quiser aprofundar, artigo 98 do Código Civil. 2002. Lembrando que a gente trabalha em tópico específico, o tópico bens públicos, tá? Possuem prerrogativas especiais da Fazenda Pública. Ou seja, todas as prerrogativas que a Fazenda Pública possui, ela vai ter, por exemplo, os prazos processuais dilatados, os seus débitos estarem sujeitos ao regime de precatório, perfeito? E também aqui, ó, a responsabilidade civil objetiva, que está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal.
tá? Que é a responsabilidade civil objetiva. Fiquem tranquilos que eu vou falar para você da teoria, da evolução da responsabilidade civil até a gente chegar nisso daqui, tá bom? Porque geralmente quando cobrem concurso, eles pedem lá responsabilidade civil, teorias. Embora algumas teorias não sejam aplicadas, elas são cobradas a título de prova e a gente não pode dar mole com relação a isso daí, tá? Foi? Anotou aí as suas observações juntos? Vamos lá. Eu torno a falar isso daqui mais à frente, por quê? Porque é o que cai, gente, de autarquia. A gente sabe que tem uma gama imensa de informações. Eu poderia passar aqui 10 horas só falando de autarquia e o assunto não seria esgotado. Mas a gente vai simplesmente naquilo que é cobrado em concurso público, tá bom? Inclusive, trago até uns julgados aí para você ficar atento. No artigo 173... que eu já mencionei lá atrás, quando eu falei da atividade econômica por parte da administração pública, preste atenção. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definido em lei. Então, quando a gente tem aquela criação lá na frente de empresa pública, sociedade de economia mista, é só quando se tratar do quê? Imperativos da segurança nacional ou relativos ao interesse coletivo ou conforme definido em lei. Até aí tudo bem. Isso aí tá show de bola para você. Parágrafo 1º. As empresas públicas, sociedade de economia mistas e outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas ou tributárias. O que eu quero falar isso para você? É porque teve indagação por parte de algumas questões de prova justamente desse fragmento, tá? E eu trago o entendimento do STF sobre isso. Por quê? A questão é, a autarquia ela pode desenvolver atividade econômica? Essa é a regra? Não. A regra é que ela preste atividade típica de Estado. Ela é o longa-manos do Estado. Só que quando o parágrafo 1º do artigo 173 diz e entidades que explorem atividade econômica, quando ele menciona esse entidades... entendeu? Parte da doutrina, parte dos aplicadores do direito, entendeu? Dos administradores públicos, entende que aqui dentro se enquadra a autarquia. E aí a gente já sabe, né? Pô, peraí, se presta atividade típica de Estado, como é que vai prestar atividade econômica? E aí começa aquela especulação, aquele burburinho, e o STF se posicionou a respeito. Tá? E ele diz aqui, ó, autarquia que exerce atividade econômica, tá bom? Lá do artigo 173, parágrafo 1º, que é o que eu trouxe aqui para vocês. Ele diz aqui, ó, autarquia que exerce ampla atividade econômica, inclusive em área que não se identifica com o serviço, e muito menos é de interesse público, como acontece atualmente com a administração dos portos de Paranaguá, ainda deu o exemplo concreto aqui, sujeita-se ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas, não havendo razão alguma para gozar de privilégio da execução através do precatório. Entendimento que se mantém, mesmo após a promulgação da emenda constitucional 19 de 98, recurso não conhecido. Beleza? Então, o que eu quero que você preste atenção? Você já percebeu que ela pode vir até desenvolver uma atividade econômica? Pode, no que diz respeito ao artigo 171, parágrafo 1º. Mas se ela exercer atividade econômica, vamos voltar lá atrás. Ela vai gozar das prerrogativas da Fazenda Pública que você aprendeu aqui comigo? Não, não há de se falar, porque senão eu vou colocar o quê? Elas não vão ficar de forma igual na balança. Eu vou colocar em posição o quê? Desproporcional, entendeu? E eu não posso fazer isso. Elas devem ficar de maneira igual. Até porque, quando uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, desenvolve uma determinada atividade econômica, ela não se enquadra em posição de destaque ao particular que com ela compete. Elas são tratadas da mesma forma. Ela pode até gozar de, por exemplo, de benefícios fiscais, desde que seja extensível aos particulares. Porque senão eu vou causar um desequilíbrio muito grande naquela relação. E aí, a ideia da administração, por ser um imperativo de segurança nacional, ou de ter um interesse público relevante, cai por terra. Porque, por exemplo, se eu dou imunidade tributária a todas as atuações do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, eu vou quebrar o Bradesco, o Santander, eu vou quebrar todo o Itaú, eu vou quebrar todos os outros bancos privados, porque eles não vão conseguir competir com a administração pública. Entende isso? Perfeito? Foi? Então o voto, ele diz aqui, ó, o acórdão recorrido, seguindo a orientação jurisprudencial,
número 87 do SDI, entendeu que a recorrente, apesar de ser autarquia, exerce atividade econômica e sujeita-se ao regime próprio das empresas privadas, de acordo com o que dispõe o artigo 173, parágrafo 1º. Então, existe a possibilidade de uma autarquia exercer atividade econômica, desde que se enquadre no artigo 173, parágrafo 1º. Olha que loucura, né? Mas aqui a gente está trabalhando com o que de fato pode vir a cair no seu concurso, entendeu? A gente sabe, a gente pode falar o dia inteiro de autarquia que não vai esgotar o assunto, tá bom? Mas a gente vai pautado em cima do que as bancas gostam de cobrar, em cima do que eles colocam em concurso público, tá? Vamos lá. Sobre as autarquias é incorreto dizer. Então, uma dica que eu te dou. Toda vez que fizer a questão de concurso público e vir a expressão incorreto, o que você tem que fazer? Você tem que sublinhar, tem que ticar. Porque você vai no automático. Correto, 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 correto. Aí vem uma questão pedindo para marcar o incorreto. Não pode dar mole, tá bom? Vamos lá. Mesmo sendo integrante da administração pública indireta, tem personalidade jurídica de direito público e sua criação depende de lei específica. Certo ou errado? Certo. A criação do IBAMA, a autarquia que a União transferiu por lei a competência de atuar na proteção do meio ambiente, é exemplo de descentralização por outorga. Ou seja, se ele está afirmando que o IBAMA é uma autarquia e que ele vai atuar na proteção do meio ambiente, peraí, e ela é de direito público, é descentralização por outorga ou por delegação? Outorga. C. São entidades integrantes da administração pública indireta, cujas relações de trabalho não são regidas pela CLT. E aí? Certo ou errado? Certo, porque elas não têm o regime seletista, o famoso regime contratual, ela tem o regime legal, só para você entender, tá bom? Ó, quando a gente fala em autarquia e as empresas estatais, que eu tenho sociedade de economia mista e empresa pública, a autarquia, ela tem um regime legal, tá? Aqui é o contratual, é o que está no contrato. Aqui, ó, qual é a legislação? Estatuto. E aqui? Fala para mim. CLT. Aqui, esse cara é o quê? Servidor público, em sentido estrito. E aqui? É empregado público. Perfeito? Empregado público. Tá? Esse cara aqui, em regra, vai obedecer teto remuneratório, ele tem uma série de diferenças, tá bom? Mas vamos lá, sem aprofundar. A autarquia, o regime é legal, estatutário e servidor público. Aqui o regime é contratual, seletista e empregado público. Entendeu? Não pode confundir, tá? É regido pela CLT, é a Sociedade de Economia Mista, empresas públicas. A autarquia não é seletista, tá bom? Então, ali, ó, não são regidas pela CLT, certo? E a letra D, não é permitido às autarquias desempenhar atividade econômica. Errado. Por quê? Aí tu bota aqui, ó, marca essa, porque ele quer a incorreta, por causa do não. Artigo 173, parágrafo 3º da Constituição Federal. Tá? Esse é o gabarito com o respectivo fundamento aí. Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concursos. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga fazer um curso completaço, um dos nossos cursos aqui da LAC Concursos. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da LAC Concursos, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completaço, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da LAC Concursos, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso. Né? Temos 4 cursos oferecendo em nível de Brasil. E além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor LAC, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022,
Eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil, tá lá concurso, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e o investimento, 10 parcelas de R$ 35, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer sua matrícula, ou tem um link também, tem também um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, professor Lark, eu vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.